A LG renovou a sua linha de intermediários em junho, trazendo 3 novos aparelhos, sendo o K61 o mais avançado. A coreana veio acertando no segmento de entrada com ótimos celulares como o K40S e K50S. Será que agora, investindo em categoria mais alta, ela conseguirá o mesmo feito ao superar Samsung, Motorola e Xiaomi? É isso que você vai descobrir nesta análise completa do tudocelular.com. O K61 é um celular que chama a atenção pelo design, que apesar de ser simples, todo feito em plástico, dá a impressão de aparelho premium. Ele tem laterais cromadas e traseira com pintura brilhante que à primeira vista parece ser vidro. A novidade chegou em 2 opções de cores no mercado nacional, esta branca e também uma cinza chamada de titânio. Ele é um aparelho grande que poderia ter bordas mais finas. A LG abandonou o entalhe de gota que vimos na geração passada e adotou furo na tela, que no K61 fica no canto superior esquerdo. O leitor biométrico segue na traseira logo abaixo das câmeras organizadas horizontalmente. Ele funciona bem e reconhece a digital rapidamente. Como é comum em celulares da LG, o K61 também traz certificação militar, que garante maior resistência que demais celulares com corpo de plástico. Mesmo assim, a coreana envia na embalagem uma capinha de proteção. Ele não chega a ser um celular totalmente completo, ficou faltando NFC e giroscópio. Pelo menos tem Wi-Fi de 5 GHz que está ausente no K51S e K41S. Um ponto que decepciona é a tela. Apesar de grande e com resolução adequada, o painel LCD usado pela LG é simples e apresenta contraste baixo para a categoria. Ao lado de uma tela AMOLED da Samsung, a diferença é grande. Pelo menos o nível de brilho é decente, assim como o ângulo de visão. Chega a ser irônico ver que a LG é uma das maiores fabricantes de telas e fica economizando nos painéis usados em seus próprios celulares, enquanto rivais já começam a oferecer intermediários com suporte HDR para vídeos no YouTube e Netflix. A parte sonora também decepciona. Há apenas uma saída de som na parte inferior. A potência do volume é mediana e a qualidade do áudio também poderia ser melhor. Há muito reforço de agudos que compromete a experiência com músicas, mas até serve para outras mídias como vídeos. O K61 vem acompanhado de fone básico que faz apenas o essencial. Há suporte a DTS X-Surround com efeito 3D, mas que na prática não faz diferença nenhuma. Pelo menos não com este fone. A LG veio requentando o Helio P22 por muito tempo, mas finalmente decidiu dar um passo adiante e trouxe o P35 para o K61. É um chip meio antigo e pelo preço cobrado nele esperávamos um hardware melhorzinho. Este é exatamente o mesmo chip que você encontra no K51S, mas há uma diferença aqui. O K61 tem tela com resolução maior e isso pesa no desempenho. Em nossos testes padronizados ele acabou sendo mais lento que modelos mais baratos da LG do ano passado. Em benchmarks, ele é simplesmente atropelado pela concorrência e amarga com números baixos que não vão deixar ninguém empolgado. O problema é que isso também afeta o desempenho em jogos. Até mesmo games mais leves apresentam engasgos e jogos mais pesados sofrem com congelamentos constantes. Isso aconteceu com bastante frequência no Asphalt 9, por exemplo. A LG deveria ter mantido a tela apenas HD ou então ter adotado o Helio P65, que resolveria bastante o problema de desempenho. Há até uma opção de reduzir a resolução para cada game, mas ainda assim sofrerá com lag em alguns jogos. O K61 vem com bateria de 4.000 mAh, um tamanho bastante comum em intermediários. Já vimos outros da linha entregarem ótima autonomia com o mesmo tamanho de bateria, mas este não é o caso. Ele ficou atrás do K12 Prime e rende menos que rivais de outras marcas. Em uso moderado você terá bateria para o dia todo, até sobrando um pouco para a manhã seguinte. O que é mais do que suficiente para quem não fica grudado no celular. Mas fica claro que o Helio P35 e a tela Full HD foram os grandes vilões aqui. O carregador que acompanha o celular entrega apenas 10 watts de potência. É pouco para um intermediário de 2020, mas até que ele não fica tão atrás dos concorrentes com baterias maiores no tempo de recarga. O K61 levou pouco mais de 2 horas para ir de 0 a 100% e recupera 15% em uma carga rápida de 15 minutos. Se ficou decepcionado com o desempenho ou bateria, temos uma notícia ainda pior. O K61 sai da caixa ainda com o Android Pie. Em breve teremos o Android 11 sendo lançado pelo Google e a LG continua trazendo aparelhos com um software com 2 anos de idade. É algo inacreditável e a pior parte é que os modelos da linha anterior ainda nem foram atualizados para o Android 10. Bom, há alguma boa notícia na parte do software?
Se você gosta da linha Galaxy, então vai curtir a nova interface da LG, que parece uma cópia da One UI. Os ícones foram remodelados, a tela de atalhos do sistema agora está na cor preta e o menu do Android foi completamente redesenhado e não temos mais os recursos separados por abas como vinha por padrão. Ter 4 câmeras e sensor de 48 megapixels acabou virando um padrão entre celulares intermediários e este é o caso do K61. É um avanço significativo comparado aos lançamentos anteriores da linha K, que normalmente chegavam com câmera de 13 megapixels ou 16 megapixels. Se você espera um grande salto na qualidade de fotos e vídeos, vai acabar se decepcionando. A LG até conseguiu fazer bom uso da câmera dos seus basicões com hardware da MediaTek. Mas o problema do K61 é que o Helio P35 é muito fraco para lidar com um sensor tão avançado. Falta nitidez, as cores saem apagadas e as texturas têm baixa qualidade. A câmera grande angular tem qualidade inferior. Ela perde muito os detalhes do que está distante nos cantos do enquadramento. Apresenta ainda mais ruídos em locais fechados e sofre bastante com fotos escuras à noite. A macro tem distância focal de 4 cm e na maioria das vezes vale mais a pena usar a câmera principal para fotografar de perto. O K61 também possui um modo 48 megapixels para extrair todo o potencial do sensor, mas o foco piora e os detalhes das sombras são destruídos, tornando as fotos inferiores. É possível tirar boas fotos com o K61, desde que você acerte a distância focal dele, que é diferente dos demais da LG. Muitas vezes terá que tirar várias fotos até acertar a distância correta para não ter selfies borradas. O modo retrato é razoável e ele erra um pouco, além de apresentar muitos ruídos em locais mais escuros. Ele filma em Full HD com a principal, grande angular e frontal. A qualidade das filmagens é razoável, seja em detalhes, cores e luz. Não há estabilização eletrônica e o foco é bastante lerdo até mesmo de dia. O som dos vídeos fica abafado devido ao microfone de cancelamento de ruído que faz um péssimo trabalho. Depois de tantas decepções, você deve estar pensando, vale a pena comprar o K61? Bem, ele consegue ser pior que seu antecessor. O K12 Prime é mais rápido, a bateria dura mais e registra melhores fotos em muitos casos. Ou seja, a LG quer que você pague o dobro para levar um produto inferior só porque ele está mais bonito e tem mais câmeras. O Galaxy A31 chegou mais caro, porém atualmente pode ser encontrado no mesmo preço do K61. Por mais que o intermediário da Samsung tenha suas falhas, ele é uma melhor compra. O Redmi Note 9 também é outro que tem custo-benefício complicado no Brasil, mas entrega mais que o celular da LG. Porém, a melhor alternativa seria o Moto G8 Plus. Ele é mais rápido e bateria dura mais, tem câmeras muito melhores e ainda custa menos. A LG veio acertando com sua linha K nos últimos anos, mas errou feio com o K61. A coreana mostrou que sabe brigar bem no segmento de entrada, mas precisa aprender muito para competir no acirrado mercado de intermediários. Samsung, Motorola e Xiaomi entregam melhores opções e por mais que cobrem caro, ainda vale mais a pena que o K61. Quanto valeria pagar na novidade da LG? Bom, metade do valor de lançamento seria um preço justo, e isso deve acontecer algum dia, já que os celulares da marca são os que mais desvalorizam no Brasil. Até lá, provavelmente sempre haverá opções melhores, até mesmo da própria LG. E para conferir as melhores ofertas dos aparelhos citados nesta análise é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou da evolução da família K da LG. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!